Você já se perguntou por que certas pessoas parecem atravessar a sua alma como se lessem um livro aberto, mas deixam você invisível para si mesmas? Por que o narcisista, aquele que vive à sombra do próprio reflexo, reage com fúria quando você fala certas palavras? Talvez a verdade não esteja na superfície da linguagem, mas escondida nas rachaduras da psique, onde os símbolos gritam mais alto que os sons. Carl Jung dizia: o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Mas, e se houvesse frases que não apenas expusessem a sombra do narcisista, como a fizessem tremer diante da sua presença? E se o verdadeiro poder não estivesse em gritar mais alto, mas em sussurrar aquilo que ele teme escutar até em silêncio? Há palavras que não são apenas ditas, são invocadas. Palavras que abrem portas antigas dentro da mente de quem tenta te manipular. E o fazem. Confrontar o que mais teme, a própria ausência de controle. Essas frases não foram feitas para convencer, foram criadas para colapsar o teatro onde ele se julga o protagonista. Mas cuidado, uma vez ditas, nada mais volta ao normal. Você está prestes a tocar na arquitetura oculta da mente humana. E alguns ecos não se calam depois disso. Talvez você pense que já tentou de tudo. O confronto direto, o silêncio, a tentativa de empatia. Mas o que Jung nos ensinou é que o inconsciente tem sua própria linguagem, e o narcisista responde a ela como um reflexo condicionado. Ele não teme você. Ele teme algo que você pode despertar dentro dele, uma antiga memória de impotência, uma ferida que ele jamais admitiu, uma verdade que ele enterrou, mas que uma única frase pode escavar. A questão é, você está pronto para pronunciar o que ele passou a vida toda tentando não ouvir? Não se trata de vingança, não se trata de revanche, trata-se de devolução. Cada uma dessas frases é uma chave que gira lentamente em uma fechadura oculta, localizada bem no centro do ego inflado. O efeito não é imediato, é psicológico, simbólico, como uma semente plantada no escuro que começa a quebrar o solo por dentro. Primeiro o incômodo, depois o silêncio, depois o medo. Mas lembre-se, só quem conhece suas próprias sombras pode ativar a dos outros. E só quem está disposto a encarar o abismo dentro de si pode fazer o narcisista desviar o olhar. Você está a um passo de aprender palavras que não são comuns. Elas foram moldadas na forja da mente profunda. São códigos, quase mágicos, que colocam espelhos onde ele esperava aplausos. Frases que transformam sua presença em um labirinto psicológico do qual ele não consegue escapar. Mas atenção, não existe volta depois disso. Cada frase será como um espelho colocado diante de uma alma que nunca quis se ver. E se você seguir em frente, terá o poder que poucos ousam tocar. Você ainda pode parar, ou pode atravessar o véu e descobrir o que só os ousados enxergam. Você já percebeu como o silêncio pode carregar mais peso do que 1000 gritos? Como às vezes uma presença muda desestabiliza mais do que qualquer discurso articulado. É ali, no espaço entre uma palavra e outra, que o narcisista começa a estremecer, porque ele não teme o confronto direto, ele teme o vazio onde não consegue se refletir. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente coletivo carrega as máscaras que vestimos e também as que negamos existir. E é quando você deixa de se explicar, quando abandona a necessidade de ser visto, que ele começa a te enxergar de verdade. E isso o apavora. O narcisista se alimenta da sua necessidade de aprovação. Ele respira através da sua dúvida. Bebe da sua culpa, engole seus silêncios, enquanto você ainda tenta entender o que fez de errado. Mas a verdade é que ele nunca esteve olhando para você, apenas para o espelho que você oferecia. O jogo muda quando você vira o espelho para ele, e não diz nada, não justifica, não implora, não grita.
só mostra, e o reflexo que ele vê é o que ele mais temeu durante toda a vida, a ausência do controle. Há frases que não vêm da boca, mas da alma. Frases que emergem das cicatrizes que você aprendeu a esconder. Quando você as pronuncia, mesmo que suavemente, elas atingem o narcisista como uma onda gelada, porque essas palavras carregam a sua essência de volta para você. Elas dizem, eu me lembro de quem sou. E não há dor maior para um manipulador do que ver a sua vítima acordar. Ele não quer que você pense, ele quer que você reaja. Mas quando você responde com presença, com uma consciência que não cede, mas também não ataca, ele sente o chão tremer. Quantas vezes você se viu pedindo desculpas por sentir demais, por questionar, por estar presente demais numa ausência alheia? Talvez você não perceba, mas cada vez que silenciou sua intuição, alimentou a mentira que o narcisista precisava para seguir reinando. Jung dizia, até você se tornar consciente, o inconsciente governará sua vida e você o chamará de destino. Talvez não tenha sido azar, talvez tenha sido padrão, e padrões não se quebram com força, mas com consciência. Uma consciência que se ergue mesmo tremendo e ousa dizer, chega. O narcisista não teme sua força, ele teme sua clareza, porque enquanto você ainda estiver lutando para ser compreendido, ele tem vantagem. Mas quando você para de se explicar, algo dentro dele racha, porque o controle que ele tinha era baseado no caos que você não via. Você estava no nevoeiro, e ele sabia dançar no escuro. Mas agora você começa a enxergar formas, contornos, padrões. E a simples percepção de que o jogo existia já começa a desmontar a mesa. A primeira frase secreta não é dita a ele, é dita a si mesmo. Eu não preciso disso para existir. O tempo todo você esteve tentando mudar o comportamento dele, implorando por mudança, por afeto, por um reconhecimento que nunca viria. Mas o que Jung nos ensina é que tudo que buscamos fora já existe dentro. O narcisista tem medo de quem descobre isso, porque quem descobre isso para de implorar, e quem para de implorar muda a frequência, e quem muda a frequência desaparece do radar de manipulação. Ele tenta te provocar, te puxar de volta, te fazer sangrar por dentro, mas você já começou a sangrar verdade. E isso ele não consegue conter. Você já percebeu como certas palavras cortam como facas, mesmo quando ditas com doçura? Porque não é o tom, é a energia, é o que está por trás, é o campo que vibra enquanto você fala. O narcisista sente essa vibração e recua, mesmo sem entender o porquê. Ele sente que algo mudou, mas não sabe nomear. E esse é o início do seu poder. Quando você não se reconhece mais no roteiro que ele escreveu. Quando você para de atuar e começa a viver. Não para ferir, mas para não se ferir mais. Talvez você ache que ainda precisa lutar, que precisa vencer, que precisa provar que tem valor. Mas essa é a armadilha. O verdadeiro poder não é vencer o narcisista. É dissolver a necessidade de vencê-lo. É sair do tabuleiro. É perceber que a guerra que ele trava não é com você, é com a imagem distorcida que ele projetou sobre si mesmo e usou você como tela. Quando você retira a tela, ele encara o vazio. E o vazio não responde, o vazio apenas mostra, e ele não suporta o que vê. O narcisista não teme a sua raiva. Ele teme sua ausência emocional, sua paz inabalável, sua capacidade de ouvir, sorrir e não reagir. Ele teme o momento em que você para de girar em torno dele, porque nesse instante ele percebe que já não é mais o centro do seu mundo e que talvez nunca tenha sido. E isso é o colapso, um colapso interno que você não precisa provocar, basta não alimentar. Jung dizia, não segure o que quer ir, não rejeite o que quer vir. E talvez essa seja a frase mais poderosa de todas. Você já começou a voltar para si.
E a cada passo, o mundo que ele criou ao seu redor começa a ruir. Porque esse mundo era feito da sua dúvida, da sua entrega, do seu desejo de ser amado. Mas agora, você deseja ser livre. E essa liberdade tem um som silencioso, quase imperceptível. Mas ele ouve. Ele ouve esse som como um terremoto. E esse é só o começo. Algumas frases não foram feitas para convencer, foram criadas para colapsar. E o segundo golpe é aquele que não grita, mas ecoa. É o que se insinua sem se explicar. Não entra em cena, mas muda o roteiro inteiro. Esse golpe não está no volume, está na vibração que atravessa o corpo como um sussurro que não pede licença. É quando você olha nos olhos do narcisista e diz, com uma calma que parece desumana, você não tem mais esse poder sobre mim. E o que vem depois não pode ser desfeito. Porque essa frase não apenas comunica, ela revela. O narcisista vive dentro de um labirinto onde o centro é ele mesmo. Mas o que poucos percebem é que ele só consegue manter essa arquitetura enquanto você acredita que precisa dela. A partir do momento em que você questiona o contrato silencioso que sustentava esse jogo, o alicerce treme. E o segundo golpe atinge diretamente essa base invisível, porque até então você estava hipnotizado, não por amor, mas por ausência. Pela necessidade de ser escolhido, de ser visto, de ser suficiente. Mas agora você começa a enxergar a mecânica e isso é insuportável para ele. Você já parou para pensar por que ele te acusa daquilo que ele mesmo faz? Por que inverte tudo, distorce o que é dito, reescreve o passado como se você estivesse louco? Isso não é acaso, é estratégia de sobrevivência. Jung chamava isso de projeção, o mecanismo psíquico que lança no outro aquilo que não se suporta em si. O segundo golpe rompe essa dinâmica, porque quando você começa a identificar a projeção, você se torna espelho e não esponja. Você devolve o que não é seu. E essa devolução, por mais silenciosa que seja, é como ácido sobre a armadura dele. Você não tem mais esse poder sobre mim. Repare na ordem dessa frase. Ela não nega, não ataca, não insulta, apenas reconhece. E ao reconhecer, ela devolve. Porque antes disso, era você quem segurava o espelho, mas virado para si. O segundo golpe é o momento em que você vira esse espelho na direção dele, sem gritos, sem lágrimas, sem cena, só presença. E essa presença assusta, porque é uma presença que já não busca salvação nem redenção. É uma presença que entendeu que não precisa mais participar do jogo para se sentir real. Ele percebe, ele sente, ele tenta reverter, ele apela, a voz muda, o olhar muda, o discurso muda. Ele começa a jogar o charme novamente, a culpa, a vitimização, tudo para fazer você voltar ao papel que te foi dado. Mas agora, você já o abandonou. Por dentro, você já não é mais quem precisa provar nada. E é aí que o segundo golpe se instala como uma rachadura que se alastra. Porque a manipulação só funciona quando há terreno fértil e o seu solo já começou a se transformar. Você já não reage como antes. Você observa, você respira e ele entra em pânico. Esse golpe é traiçoeiro porque ele não parece um golpe. Ele não vem com força, vem com presença, não vem com fúria, vem com lucidez. É quando você fala com ternura, mas não se dobra. Quando você diz, eu entendo o que está tentando fazer e não tenta impedir. O narcisista não sabe lidar com alguém que o enxerga. Ele sabe lidar com quem tenta ser amado, com quem ainda busca aprovação, mas quem enxerga se torna ameaça, porque enxergar é tirar o véu, e o véu era a fantasia onde ele reinava. Você lembra daquela sensação de estar errado o tempo todo? Aquela culpa sem nome? Aquele peso que não sabia de onde vinha? Aquilo era dele, mas você carregava como seu. O segundo golpe é a entrega simbólica desse fardo.
É quando você diz, não com palavras, mas com alma. Isso aqui nunca foi meu. E algo dentro de você, pela primeira vez, se endireita. E algo dentro dele começa a cair. Porque o narcisista precisa que você carregue. Ele não sabe lidar com o próprio conteúdo interno. Ele terceiriza, ele despeja, e quando você deixa de ser depósito, ele perde o abrigo. Não espere gratidão, não espere admissão, muito menos mudança. O segundo golpe não transforma o narcisista, ele transforma você. Ele muda a sua vibração interna, muda a sua forma de ocupar espaço. E é isso que o desestabiliza. Porque agora você já não gira ao redor dele. Você já não oferece a energia que alimentava o sistema. E ele sente, e ele reage, e ele tenta te puxar de volta. Mas quanto mais ele tenta, mais exposto fica o desespero. E nesse desespero, o jogo se revela. Carl Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor. E esse golpe dói. Dói perceber o quanto você se anulou para ser aceito. Dói ver que buscou amor onde só havia vazio. Dói ver que você estava tentando se curar através do outro e se machucando cada vez mais. Mas essa dor é santa. Essa dor é parto. Ela é o grito do eu verdadeiro emergindo das ruínas. E o narcisista escuta esse grito, não com os ouvidos, mas com a alma. E essa alma treme, porque ela sabe que perdeu o domínio sobre algo que julgava eterno. Você achava que o poder estava em responder à altura, em ferir de volta, em provar que também é capaz de destruir. Mas não. O poder real está em não precisar. Está em ir embora em paz. Em não mais ceder sua luz a quem só vive na sombra. O segundo golpe é essa paz que se instala como um silêncio pesado, como uma ausência que pesa mais que a presença. E ele sente como se tivesse perdido algo que nunca entendeu, de fato, porque o que ele queria era o controle. Mas o que você recuperou foi você. E agora, você já não pertence ao ciclo. Você está fora, ainda dentro do corpo, ainda escutando a voz dele, ainda recebendo mensagens, mas já não está mais lá, porque o seu espírito já começou a voltar para casa. E isso não tem retorno. O segundo golpe é irreversível, porque uma vez que você diz, de verdade, você não tem mais esse poder sobre mim. Algo dentro de você é selado, e algo dentro dele se parte. Há algo profundamente ameaçador para o narcisista. Não é o abandono, não é o silêncio, não é nem mesmo o desprezo. O que realmente o dilacera por dentro é ser visto com lucidez. O terceiro golpe acontece nesse exato ponto, quando você ousa dizer, com firmeza cortante e olhos que não tremem, eu sei quem você é por trás da máscara. Esta é a frase que não apenas o desarma, mas o desnuda, porque o jogo dele só existe enquanto você acredita na ilusão. Mas quando você revela que já viu o palco, as cordas e os bastidores, o personagem colapsa. Esse terceiro golpe não exige gritos, nem provas, nem longas explicações. Ele exige consciência, porque o narcisista se sustenta através da dúvida, da sua dúvida. Se ele consegue manter você questionando a própria percepção, ele controla o cenário. Mas quando você olha fundo e afirma que sabe, mesmo sem provas, mesmo sem discussões, o império começa a desmoronar. Jung dizia, o encontro com o outro é também o encontro com o desconhecido em nós. E nesse espelho profundo, você começa a ver com clareza o que ele tenta esconder de si mesmo há anos. No momento em que você pronuncia essa verdade, mesmo que em silêncio, mesmo que apenas como presença, algo muda no ar. É como se a ilusão perdesse a textura. O narcisista te encara, hesita, tenta zombar, ironiza, mas por dentro já não há força, porque você tocou em um ponto que ele protege com unhas e dentes, a vergonha interna que ele não consegue nomear, a sombra dele, o trauma dele,
aquela parte frágil, infantil, que foi enterrada sob camadas e mais camadas de controle, ego e manipulação. E você a reconheceu. Você não se perdeu. Você não se deixou cegar. Você não engoliu a distorção. E agora, com esse terceiro golpe, você afirma: eu te vejo. Mas veja bem, não é um ver qualquer. É um ver que atravessa, que desnuda, que não negocia com as máscaras. E isso é insuportável para quem construiu toda a existência sobre um personagem. Porque o narcisista não é apenas alguém ferido. É alguém que vive da fuga constante de si. E quando você para de fugir, ele se perde. Ele não sabe quem é diante de alguém que não está tentando ser nada. A força desse golpe está no olhar, no corpo que não recua, na energia que já não suplica por reconhecimento. O narcisista se alimentava da sua busca por sentido, porque enquanto você buscava, ele fornecia os labirintos. Mas agora, você para. Você não corre mais atrás. Você não tenta se explicar. Você apenas diz: eu sei quem você é, e não é quem você diz ser. Essa frase é um espelho com nitidez insuportável, porque revela a criança ferida, o medo de abandono, o grito por amor mal resolvido. Tudo aquilo que ele passa a vida escondendo atrás do verniz do controle. Não espere uma confissão. Não espere um pedido de perdão. O que vem depois desse golpe é caos, é raiva, é tentativa de inversão, porque você tocou no núcleo da ferida e ela sangra. Mas o seu papel não é curar essa ferida. O seu papel é reconhecer que ela existe e não se deixar mais enganar por quem finge que não sangra. Jung ensinava que só curamos o outro até o ponto em que ele permite, mas nunca às custas de nossa própria destruição. E agora, você está escolhendo a si. O terceiro golpe revela a verdade que ele esconde até de si mesmo, que o poder dele nunca existiu de fato, que ele era apenas o reflexo do que você acreditava ser fraqueza, que o controle que ele exercia era uma simulação alimentada pela sua entrega, pela sua dúvida, pelo seu amor não correspondido. E agora que você olha com clareza, sem ódio, sem ressentimento, mas com presença, ele sente o chão abrir. Porque se você não acredita mais no personagem, quem ele é, então, o terceiro golpe é libertador. Não porque destrói o outro, mas porque desfaz o feitiço, porque te retira do transe, porque rompe com a ilusão de que você precisava provar o seu valor para alguém emocionalmente incapaz de reconhecê-lo. A frase "eu sei quem você é por trás da máscara" não precisa ser dita com raiva. Ela pode ser dita com compaixão, mas firme, e é essa firmeza amorosa que mais desestrutura o narcisista, porque ele só sabe lidar com extremos, adoração ou rejeição, mas não com presença lúcida, presença que vê, que entende e que vai embora. Talvez parte de você ainda queira que ele reconheça, que ele diga: sim, você estava certo, mas esse desejo é só o eco da sua carência mais profunda, e ela também está sendo curada neste momento, porque agora você entende, a validação não vem dele, nunca virá, e isso já não importa, porque o que importa é que você se validou, você viu a verdade, você aceitou que o amor não pode ser forçado, nem comprado, nem exigido, e acima de tudo, você parou de aceitar migalhas emocionais em nome de um amor que só existia na sua esperança. Esse terceiro golpe não é apenas uma frase, é um renascimento. É o momento em que você retorna para si com toda a força do que viu, do que sobreviveu, do que entendeu. É quando você carrega nos olhos a dor que virou sabedoria. E isso, meu Deus, isso é insuportável para quem ainda vive preso à ilusão do poder. Ele pode até tentar negar, pode zombar, virar as costas, fingir indiferença, mas por dentro ele está desmoronando, porque o olhar de quem enxerga queima mais do que o desprezo. Agora você não precisa mais gritar. Seu silêncio
já tem peso, sua presença já tem forma, sua ausência já deixou buracos que ele não consegue preencher. Porque esse terceiro golpe marca o fim do encantamento, o fim do ciclo, a quebra do espelho, e você, pela primeira vez, vê a si mesmo como é, inteiro, ferido sim, mas inteiro, e a jornada que começou com dor, agora pulsa com verdade. E é com essa verdade que você segue. Há algo profundamente ameaçador para o narcisista. Não é o abandono, não é o silêncio, não é nem mesmo o desprezo. O que realmente o dilacera por dentro é ser visto com lucidez. O terceiro golpe acontece nesse exato ponto, quando você ousa dizer com firmeza cortante e olhos que não tremem: eu sei quem você é por trás da máscara. Esta é a frase que não apenas o desarma, mas o desnuda. Porque o jogo dele só existe enquanto você acredita na ilusão. Mas quando você revela que já viu o palco, as cordas e os bastidores, o personagem colapsa. Esse terceiro golpe não exige gritos, nem provas, nem longas explicações. Ele exige consciência, porque o narcisista se sustenta através da dúvida, da sua dúvida. Se ele consegue manter você questionando a própria percepção, ele controla o cenário. Mas quando você olha fundo e afirma que sabe, mesmo sem provas, mesmo sem discussões, o império começa a desmoronar. Jung dizia: o encontro com o outro é também um encontro com o desconhecido em nós. E nesse espelho profundo, você começa a ver com clareza o que ele tenta esconder de si mesmo há anos. No momento em que você pronuncia essa verdade, mesmo que em silêncio, mesmo que apenas como presença, algo muda no ar. É como se a ilusão perdesse a textura. O narcisista te encara, hesita, tenta zombar, ironiza, mas por dentro já não há força, porque você tocou em um ponto que ele protege com unhas e dentes. A vergonha interna que ele não consegue nomear, a sombra dele, o trauma dele. Aquela parte frágil, infantil, que foi enterrada sob camadas e mais camadas de controle, ego e manipulação. E você a reconheceu. Você não se perdeu. Você não se deixou cegar. Você não engoliu a distorção. E agora, com esse terceiro golpe, você afirma: eu te vejo. Mas veja bem, não é um ver qualquer. É um ver que atravessa, que desnuda, que não negocia com as máscaras, e isso é insuportável para quem construiu toda a existência sobre um personagem. Porque o narcisista não é apenas alguém ferido, é alguém que vive da fuga constante de si. E quando você para de fugir, ele se perde. Ele não sabe quem é diante de alguém que não está tentando ser nada. A força desse golpe está no olhar, no corpo que não recua, na energia que já não suplica por reconhecimento. O narcisista se alimentava da sua busca por sentido, porque enquanto você buscava, ele fornecia os labirintos. Mas agora você para. Você não corre mais atrás. Você não tenta se explicar. Você apenas diz: eu sei quem você é. E não é quem você diz ser. Essa frase é um espelho com nitidez insuportável, porque revela a criança ferida, o medo de abandono, o grito por amor mal resolvido, tudo aquilo que ele passa a vida escondendo atrás do verniz do controle. Não espere uma confissão, não espere um pedido de perdão. O que vem depois desse golpe é caos, é raiva, é tentativa de inversão, porque você tocou no núcleo da ferida e ela sangra. Mas o seu papel não é curar essa ferida. O seu papel é reconhecer que ela existe e não se deixar mais enganar por quem finge que não sangra. Jung ensinava que só curamos o outro até o ponto em que ele permite, mas nunca às custas de nossa própria destruição. E agora você está escolhendo a si. O terceiro golpe revela a verdade que ele esconde até de si mesmo, que o poder dele nunca existiu de fato, que ele era apenas o reflexo do que você acreditava ser fraqueza,
que o controle que ele exercia era uma simulação alimentada pela sua entrega, pela sua dúvida, pelo seu amor não correspondido. E agora que você olha com clareza, sem ódio, sem ressentimento, mas com presença, ele sente o chão abrir. Porque se você não acredita mais no personagem, quem ele é então, o terceiro golpe é libertador, não porque destrói o outro, mas porque desfaz o feitiço, porque te retira do transe, porque rompe com a ilusão de que você precisava provar o seu valor para alguém emocionalmente incapaz de reconhecê-lo. A frase, eu sei quem você é por trás da máscara, não precisa ser dita com raiva. Ela pode ser dita com compaixão, mas firme. E é essa firmeza amorosa que mais desestrutura o narcisista. Porque ele só sabe lidar com extremos, adoração ou rejeição, mas não com presença lúcida, presença que vê, que entende e que vai embora. Talvez parte de você ainda queira que ele reconheça, que ele diga, sim, você estava certo, mas esse desejo é só o eco da sua carência mais profunda, e ela também está sendo curada neste momento. Porque agora você entende, a validação não vem dele, nunca virá. E isso já não importa, porque o que importa é que você se validou, você viu a verdade. Você aceitou que o amor não pode ser forçado, nem comprado, nem exigido. E, acima de tudo, você parou de aceitar migalhas emocionais em nome de um amor que só existia na sua esperança. Esse terceiro golpe não é apenas uma frase. É um renascimento. É o momento em que você retorna para si com toda a força do que viu, do que sobreviveu, do que entendeu. É quando você carrega nos olhos a dor que virou sabedoria. E isso, meu Deus, isso é insuportável para quem ainda vive preso à ilusão do poder. Ele pode até tentar negar, pode zombar, virar as costas, fingir indiferença, mas por dentro ele está desmoronando. Porque o olhar de quem enxerga queima mais do que o desprezo. Agora você não precisa mais gritar. Seu silêncio já tem peso, sua presença já tem forma. Sua ausência já deixou buracos que ele não consegue preencher. Porque esse terceiro golpe marca o fim do encantamento, o fim do ciclo, a quebra do espelho. E você, pela primeira vez, vê a si mesmo como é, inteiro. Ferido, sim, mas inteiro. E a jornada que começou com dor, agora pulsa com verdade. E é com essa verdade que você segue. Você já reparou que por trás de toda manipulação existe uma sutil guerra invisível? Uma batalha que não acontece com armas nem palavras, mas com energia. O narcisista vive em guerra, guerra contra o próprio vazio, contra as vozes que ele enterrou, contra a verdade que o persegue mesmo quando todos o aplaudem. Mas ele nunca admite. E nesse jogo, ele precisa de um inimigo emocional para continuar existindo. Ele precisa que você reaja, que você prove, que você se defenda, que você tente vencer. Mas o quarto golpe, talvez o mais silencioso e mais letal de todos, é o momento em que você abandona o jogo e diz com o coração em paz, eu não preciso vencer você. Esse golpe não é uma rendição, é uma transcendência, porque o narcisista se alimenta da sua luta. Ele precisa que você esteja envolvido emocionalmente, que você tente provar que tem razão, que você peça justiça, que você busque entendimento, mas quando você cruza o ponto de não retorno, algo em você silencia. Você não quer mais convencer, você não precisa mais ter a última palavra. Você olha para ele e vê só um ser humano quebrado, repetitivo, previsível. E nesse instante, você entende que o seu poder nunca esteve em vencer, mas em não precisar mais vencer. Carl Jung nos ensinou que tudo aquilo que resistimos persiste. E o narcisista é um mestre em nos manter presos nessa resistência. Ele quer que você fique tentando, porque enquanto tenta, você ainda está preso. Mas o quarto golpe é o abandono simbólico da arena.
É o momento em que você cruza os braços por dentro e declara, não com arrogância, mas com firmeza: eu não jogo mais esse jogo. E esse tipo de recusa quebra o narcisista de dentro para fora. Porque se você não está mais lutando, ele já perdeu. E não sabe o que fazer com isso. É nesse golpe que você percebe algo assustadoramente libertador. Não havia nada a vencer, nada a conquistar, nada a provar. Só havia a si mesmo para resgatar. E você passou tanto tempo girando em torno dele que esqueceu como era caminhar em linha reta. Mas agora você começa a andar. Primeiro por dentro, depois por fora. E cada passo que você dá sem reagir às provocações, sem responder às inversões, sem cair na armadilha do drama, é como um terremoto na estrutura emocional do narcisista, porque ele percebe com horror que o controle já não existe. Você lembra de quando tentava ser compreendido a qualquer custo? De quando passava noites sem dormir, tentando entender onde errou? De quando escrevia longas mensagens explicando, justificando, implorando por um pouco de clareza? Tudo isso era combustível. Você estava alimentando a ilusão de que havia lógica onde só existia controle. Mas agora, com o quarto golpe, você desliga esse motor, você silencia, você aceita que não há compreensão possível para quem não quer ser entendido. E nesse ato, você se liberta. O narcisista pode até fingir que não se importa, que você sempre foi descartável, que ele já te superou, mas tudo isso é performance. Porque por trás da encenação, ele sente o abismo crescer. Um abismo que era ocupado pela sua energia, pela sua luta, pela sua tentativa constante de ser visto. Agora, ele olha e não vê mais você. Vê apenas o espaço que você ocupava. E esse espaço ecoa. E esse eco machuca. Porque o eco da ausência verdadeira carrega um som que ele não sabe como lidar. O som da liberdade. Não é fácil chegar nesse ponto. Para abandonar a guerra, você teve que passar pela humilhação, pela vergonha, pela impotência. Teve que ver partes suas sendo rejeitadas, ignoradas, distorcidas. Mas você atravessou e agora carrega uma consciência que ele não tem, uma clareza que ele não suporta. Porque você se tornou aquilo que ele não sabe ser. Alguém que pode amar sem implorar. Alguém que pode partir sem destruir. Alguém que pode deixar ir sem se desintegrar. E então vem o golpe. Não como uma explosão, mas como uma onda calma. Você olha para ele, aquele que já ocupou tanto espaço dentro de você, e sente nada. Nem ódio, nem amor. Só lucidez. Só uma percepção limpa, isenta. E é nessa ausência de drama que o drama dele explode, porque você sempre foi a ponte que ligava ele à própria fantasia. E agora que a ponte desabou, ele se vê diante de si mesmo e não suporta o que vê. O quarto golpe não é um ataque, é um desligamento. É quando você fecha a torneira emocional. Quando você deixa de se importar com a versão que ele cria sobre você. Quando você aceita que ele pode te deturpar, mentir, se fazer de vítima, e você simplesmente segue. Porque você entendeu, o que ele pensa de você não é sobre você. Nunca foi. E essa maturidade emocional é uma forma de poder que ele jamais terá, porque o narcisista precisa de plateia. E você saiu do teatro, e então você sente um silêncio dentro de si. Não é vazio, é espaço. Um espaço que estava ocupado por barulho, por caos, por culpa. Um espaço que agora pode ser habitado por você, pela sua voz, pela sua respiração, pela sua essência. E nesse momento, o quarto golpe se completa, porque o verdadeiro golpe nunca foi sobre ferir, foi sobre libertar. E você está livre. Há um tipo de poder que não se grita, não se exibe, não se impõe. Um poder que cresce no silêncio, que se firma no invisível, que não precisa de testemunhas para existir. O narcisista não entende esse tipo de presença,
porque ele vive do barulho, do reflexo, da necessidade de estar no centro. Ele precisa ser visto, aplaudido, temido ou desejado, qualquer coisa, menos ignorado. E é aqui que o quinto golpe acontece, o mais devastador de todos. O golpe que não precisa ser dito porque ele é encarnado. Você não diz uma frase. Você é a frase. Você olha e o narcisista desaparece dentro do próprio ego. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O quinto golpe é o despertar definitivo. É quando você para de procurar o narcisista nas lembranças, nas mensagens, nas redes sociais, nos fantasmas que ficaram no corpo. É quando você para de repetir a dor no pensamento e começa a habitá-la como uma casa antiga, limpando cômodo por cômodo, sem pressa. Porque você entendeu que o verdadeiro trauma não é o que ele fez, mas o que você acreditou que merecia. E quando essa crença morre, ele perde o lugar. Esse quinto golpe é quase invisível para quem olha de fora. Mas por dentro, ele é uma revolução. É quando você entra num ambiente onde ele está e ele sente algo estranho no ar. Porque o seu campo mudou. A frequência que antes implorava por atenção, agora pulsa independência. A energia que antes cedia espaço, agora ocupa território. Você já não anda como quem deve, anda como quem se perdoou. E isso quebra o roteiro, porque o narcisista espera culpa, espera submissão, espera dúvida. Mas você traz paz, e essa paz o inquieta. Você não está mais tentando provar nada, nem justificar suas decisões, nem se fazer entender. Você simplesmente é inteiro, real, presente. E essa presença é como um espelho invertido. Ela não reflete o que ele quer ver. Ela reflete o que ele evitou a vida toda. Porque quando você se torna presença verdadeira, ele se sente ausente. Quando você se torna inteiro, ele se vê partido. Quando você se torna livre, ele percebe a prisão onde sempre esteve. E aí vem o quinto golpe. Você não precisa mais que ele te veja, porque agora é ele quem não consegue se ver. Esse tipo de golpe é silencioso, mas profundo. Ele não provoca uma reação imediata. Ele provoca um colapso interno, um colapso que vai se acumulando em pequenas fraturas até que um dia ele se dá conta. Você não o vê mais como figura central. Você o vê como cenário antigo, como algo que já foi relevante, mas agora perdeu a cor. E o narcisista, que sempre se alimentou da centralidade, percebe que agora é pano de fundo. Ele tenta recuperar, tenta provocar, seduzir, atacar, desestabilizar, mas não encontra mais onde se conectar, porque você está em outro lugar. Você lembra da última vez em que reagiu a uma provocação, em que tentou se explicar, em que ficou revivendo a mesma cena na mente, pensando no que deveria ter dito? Isso acabou. O quinto golpe marca o ponto em que sua alma se recusa a continuar gastando energia no passado. É quando você escolhe a si mesmo não como reação, mas como direção. E esse tipo de escolha é um portal. Porque ao cruzá-lo, você não apenas deixa o narcisista para trás, você se reencontra com o que existia antes dele. O quinto golpe não é sobre ele, é sobre você. Sobre o espaço interno que agora está limpo, respirável, habitável, sobre o corpo que já não estremece ao ouvir sua voz, sobre a mente que já não constrói castelos em cima de ausências. Você deixou de ser vítima não porque venceu o jogo, mas porque destruiu o tabuleiro dentro de si. E agora, ao olhar para ele, o que você sente é compaixão. Não a compaixão cega que se submete, mas a compaixão madura que entende. Eu não posso te curar e não vou me sacrificar tentando. O narcisista sente isso. Mesmo que não saiba nomear, ele sente que algo mudou, que o jogo acabou, que a marionete cortou os fios, que o combustível secou. Ele tenta reacender, mas você não queima mais, porque você não está mais no fogo. Você é o próprio chão.
firme, vivo, presente. A ausência que ele tanto teme agora tem forma. É você inteiro, longe dele. É a sua nova forma de existir que o desmonta, porque ele foi construído para controlar e você não pode mais ser controlado. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é isso que você fez. Você desceu onde doía. Você olhou para os buracos, para os silêncios, para os gritos abafados. Você não fugiu de si, e é por isso que agora ninguém mais pode te usar como fuga. O quinto golpe é essa luz silenciosa que emana do seu corpo, da sua voz, do seu olhar. Uma luz que não brilha para ofuscar, mas para revelar que você voltou, e que ao voltar deixou para trás o que nunca foi seu. Agora ele pode te olhar e não se reconhecer mais no seu espelho. Pode tentar te atingir e encontrar um vazio onde antes havia dor. Pode tentar te testar e perceber que você não está mais disponível, porque o quinto golpe não é o fim do outro. É o início de você, um você que não responde mais ao chamado da manipulação, um você que não se dobra mais ao medo do abandono, um você que entendeu que não precisa ser desejado por quem não sabe desejar, porque se deseja por inteiro. Há silêncios que não significam ausência, são silêncios vivos, densos, como brumas que pairam sobre o que já não cabe mais. Ser dito, apenas sentido. E talvez agora, neste exato instante, você esteja dentro desse tipo de silêncio. Um silêncio onde as palavras ecoam com mais força do que quando foram ditas. Onde cada frase que atravessou essa jornada deixou uma rachadura leve, na couraça que você nem sabia que ainda vestia. Carl Jung nos ensinou que aquilo que negamos dentro de nós jamais desaparece. Apenas se transforma em destino. Mas, e se agora parte desse destino já não tiver mais o mesmo poder? Porque o que você viveu aqui não foi apenas um roteiro. Foi um espelho, um labirinto, uma travessia, e cada golpe, cada imagem, cada pausa não veio para destruir o outro, mas para reconstruir você. Como se cada palavra estivesse limpando o pó de uma parte adormecida da sua alma. Uma parte que sabia, que sempre soube, mas que foi calada por promessas, por medos, por esperas que nunca terminavam. E agora, ao final desta experiência, essa parte sussurra: você voltou. Sim, você voltou. Voltou de onde ninguém nunca soube que você tinha partido. Voltou dos lugares internos, onde gritou e ninguém respondeu. Voltou dos castelos de areia que construiu sobre ruínas alheias. Voltou de si mesmo. Ou talvez, voltou para si mesmo. E essa volta é imperceptível aos olhos de fora. Mas o mundo inteiro muda para quem já não caminha em círculos. O narcisista, com toda a sua encenação, agora parece pequeno. Não porque encolheu, mas porque você cresceu por dentro. Nada do que foi dito aqui pede para ser lembrado, mas será, porque as frases que foram plantadas como sementes não foram jogadas na sua mente, foram guardadas no seu corpo. E é no corpo que a verdade se revela quando o pensamento esquece. Um dia, quando a vida te testar de novo, quando alguém tentar acender de novo a velha chama da dúvida, você não vai reagir, vai apenas sorrir, porque vai sentir que algo já foi transformado. E nesse gesto discreto, o mundo saberá. Você não é mais o mesmo. E mesmo que o outro não perceba, mesmo que tente repetir o jogo com novas roupas, novas palavras, novas máscaras, a frequência já foi alterada. O script antigo já não encontra ator em você, porque agora você não responde mais a quem manipula, você escuta quem vibra. Você não se move por medo, você se move por consciência. O narcisista vive para ser visto, mas você vive para ver além, além das palavras, além das promessas, além da própria dor.
Lembre-se, a sombra que você enfrentou fora existia também dentro. E ao confrontá-la lá fora, você a curou em si. Essa é a verdade mais silenciosa que Jung nos deixou. Que o inimigo que você teme é, muitas vezes, o aspecto seu, que você ainda não abraçou. Mas agora, ao final desta travessia, você não foge mais do escuro. Você caminha com ele, porque entendeu que luz verdadeira não é ausência de escuridão. É a consciência que atravessa ambas. Você está em casa agora. Não numa casa feita de paredes e móveis, mas numa morada íntima, invisível, indestrutível. Você mesmo. E essa casa ninguém pode tomar. Ninguém pode invadir, porque ela não é um lugar, é uma vibração. E essa vibração se espalha por onde você passa. Quem tentar controlar, escorrega. Quem tentar apagar, se perde, porque você carrega. O fogo que não queima, só ilumina. Guarde isso, o narcisista teme o que ele não pode tocar. E agora você se tornou intocável. Não por dureza, mas por profundidade. Não por afastamento, mas por centramento. Você não se tornou frio. Apenas deixou de ser manipulável. E essa versão sua, que agora respira do lado de dentro com mais força, é a que você sempre foi. Só tinha se esquecido. Se algo dentro de você foi tocado nesta jornada, não deixe esse fio se romper no silêncio. Compartilhe essa experiência com quem ainda está preso em sombras que você já atravessou. Escreva nos comentários o que mudou por dentro. Deixe sua marca, não como quem busca validação, mas como quem reconhece que a verdade, quando partilhada, se multiplica. E se você sentiu que algo em você despertou, inscreva-se, porque essa não é a última travessia, é só o início do que realmente importa. Não é sobre vencer o outro, é sobre lembrar quem você nunca deixou de ser. Carl Jung.